Olá, como vão? Então, vamos ver neste vídeo como fazemos a avaliação de uma dieta para a produção de leite usando o software NRC de 2001. O programa tem uma particularidade: precisamos mudar a configuração do sistema para que ele possa nos dar resultados reais, por assim dizer, certo? O que fazemos então, depois de instalá-lo, é ir até a configuração do sistema. Vamos aqui em Hora e Idioma. Vamos nesta opção, Data, Hora e Formato Regional. Aqui vamos em Opções adicionais de Data, Hora e Configuração Regional. Aqui vamos em Região e, nesta janela que se abre, vamos em Configurações adicionais. E aqui temos que fazer o seguinte. Temos que dizer que o símbolo decimal é o ponto, e que o símbolo de separação de milhares é a vírgula. Pois o sinal de negativo, obviamente, vai ser sempre o menos, certo? O separador de listas vocês deixam como está. O que importa é que seja o sistema métrico, símbolo decimal o ponto e símbolo de milhares a vírgula. Vamos clicar em aceitar, e fechamos essas janelas que tínhamos aberto. E agora sim, abrimos o programa para que funcione normalmente. Como vocês veem aqui, a última revisão deste programa foi no ano de 2012. Até o momento não sabemos se está próxima de sair uma nova revisão do modelo. Isso o tempo dirá. Aqui aceitamos os termos de uso. Então vamos nesta opção que diz Inputs, que é onde ele deve nos receber inicialmente. Que é onde nós fazemos algumas configurações do programa. Descrevemos o animal, o nível de produção e as condições de manejo. Então a primeira coisa é usar unidades do sistema métrico. A base, matéria seca. Todo o resto deixamos como está por padrão, ou, se quisermos fazer alguma modificação, podemos fazer. Isto é para cabeçalhos e rodapés. Aqui, se quisermos colocar algum comentário. Este zoom é para os relatórios, caso queiramos vê-los maiores ou menores. Aqui, onde diz usar resultados baseados no tipo de animal que nós indicamos. Marcamos ali ou escolhemos os que queremos que apareçam. Eu vou aqui, onde diz usar resultados baseados no tipo de animal. Vamos à descrição do animal. Então aqui, onde diz tipo de animal, encontramos 4 tipos. Que são os que se encontram em um rebanho leiteiro, que são vaca em lactação, vaca seca, novilha de reposição e bezerras. Nós vamos fazer uma simulação para gado leiteiro. Eles nos perguntam então qual é a idade desse animal. Então aqui está 60 meses, e aqui a idade é tratada em meses, não em anos. Se você a tem em anos, precisa convertê-la para meses. Qual é o peso atual desse animal? Há quanto tempo está prenhe, caso a vaca esteja prenhe? Qual é o score de condição corporal? Quantos dias em lactação? Qual é o número de lactações e qual é a idade ao primeiro parto? Então aqui eu vou colocar que está na sua 3ª lactação. E que a idade ao primeiro parto foi aos 30 meses. Com um intervalo entre partos de 14 meses. Passamos ao nível de produção. Ele vai nos pedir que coloquemos o peso adulto do animal. Ou dizemos a ele que o calcule com base na raça que nós escolhermos aqui. Em raças, temos a maioria das raças leiteiras, que se encontram comumente. Não há possibilidade de indicar que temos cruzamentos. É uma limitação que temos aí. Nós vamos trabalhar com a raça holandesa. O peso da cria definimos aqui. Quanto estão pesando os bezerros ao nascimento? Se tivermos esse dado. Se não, dizemos a ele que calcule com base na raça. Dá 43, que é muito alto. Neste caso nós temos pesos menores. Mais baixos, perdão. A produção de leite ele vai nos perguntar em quilogramas por dia. Então, como nós a conhecemos em litros? Geralmente o que temos que fazer é multiplicá-la pela densidade do leite, que é de 1,032 ou 1,033. E isso nos dá os quilos por dia que está produzindo. A vaca, neste caso, é um animal que está produzindo 27 litros por dia. Quanto ao teor de gordura? Tenho aqui um animal que tem um teor de gordura no leite de 3,7%. O teor de proteína é de 3,4%.
Isto é como proteína bruta. E o teor de lactose deixamos exatamente como está ali. Agora passamos às condições de manejo e ambiente. A temperatura que indicamos aqui é a temperatura média, a qual esses animais estão submetidos. Neste caso, eu vou dizer que são 14 graus Celsius. Outros, no momento em que fizerem a simulação, podem ter 16, 18, 20 ou estar em 12. Isso já depende das condições de cada caso. Dizemos que os animais estão em pastejo. Certo? São animais em pastejo, que percorrem uma distância entre a pastagem e o centro de ordenha. Neste caso, eu tenho 3 quilômetros. Ou seja, mas aqui tenho que colocar em metros. 3.000 metros. E que fazem isso 4 vezes ao dia. Por que 4 vezes ao dia? Porque uma ida para ordenhar implica ir e voltar ao pasto. Então aí vão 2 trajetos. E como são 2 ordenhas por dia, então são 4. E na topografia só temos 2 opções: plana ou ondulada. Então aqui nós colocamos ondulada, que é o que nós temos normalmente. A menos que estejamos em uma zona onde tudo seja plano. Ele pergunta se há estresse por calor, certo? Então nós dizemos que não, porque não temos animais que estão com a boca aberta ou que estão como que hiperventilando. E isto das condições de cobertura. Deixamos aqui em clean dry. Aliás, ali já está por padrão. E essa variável quase não é perguntada. Isso é tudo que corresponde ao manejo dos animais. Agora vamos ao botão de alimentos, que é onde nós escolhemos os alimentos com os quais estamos fazendo nosso programa de alimentação do gado. Aqui nós temos uma limitação, que é o fato de não encontrarmos pastos tropicais, do tipo capim quicuil e afins, certo? Então o mais parecido que se vai encontrar com o quicuil aqui, em termos de desempenho, vai ser um capim Tifton 85, certo? Ou, se vocês têm o azevém no rebanho, então farão com azevém, certo? Então aqui a gente pode adicionar e remover alimentos da ração e da biblioteca, certo? Sugiro não remover alimentos da biblioteca, porque depois não temos como recuperar essa informação, a menos que reinstalemos o programa. Aqui havia uma simulação anterior, que tinha utilizado estes ingredientes. Eu vou removê-los todos para que façamos isto desde o início. Então dizemos adicionar alimentos à ração. Primeiro, então, temos aqui as pastagens. Vocês veem que há todo este tipo de fenos e silagens, seja de capins, leguminosas, misturas de capins, etc., sorgos. Aliás, vocês veem que aqui, em lugar nenhum, aparece azevém. Bem, eu não o vi. Pode ser que esteja, mas eu não o vi. O que eu vou indicar aqui é isto: capim Tifton 85. Então clico em adicionar alimento. Como os animais normalmente consomem concentrado, certo? Mas aqui nós não vamos encontrar um concentrado de marca comercial, um leite padrão 72, ou o que seja, de qualquer marca comercial. Aí temos uma limitação, porque toda esta informação, que está aqui à direita, para cada alimento, tem que ser inserida. Porque, senão, não temos um balanceamento adequado. Nós desconhecemos esta informação para os alimentos que quisermos incluir ali. Se a tivermos disponível, podemos incluir o alimento sem nenhum problema. Se não a tivermos completa, é melhor não incluí-lo. Porque então as simulações vão estar subestimando ou superestimando o aporte de nutrientes. Então o que a gente faz aqui é colocar a composição aproximada do que poderia encontrar em um concentrado, que normalmente seria, teoricamente, em sua maioria, seria milho e soja, certo? Então vamos adicionar esses alimentos à ração. Então aqui procuramos em grãos. Vamos a fontes de energia. O que encontramos em fontes de energia? Aqui temos que procurar que tipo de milho há, certo? Temos milho de diferentes tipos. Temos que escolher o que mais se aproxima do fubá de milho que normalmente se utiliza, que seria mais ou menos este. Milho moído e seco. Vamos adicionar o alimento. Também vimos lá que tínhamos que adicionar
outros ingredientes que estamos concentrados, que normalmente costuma ser o melaço, ainda que apenas por sabor. De todo modo, temos que levar em conta esse aporte. Então colocamos melaço de cana. Clicamos em adicionar. E vamos à fonte de proteína. Certo? Neste caso, proteína de plantas. Não acho que. Bem, em algum caso podem ter. Mas digamos que aí sim estaríamos adivinhando muito se levam proteína de origem animal. Seria, mais que tudo, farinha de peixe. Então aqui procuramos o típico, que é o farelo de soja. Neste caso procuramos este. Soja expeller, que é o que normalmente se utiliza aqui. Ou, bem, também podemos utilizar esta. O farelo solvente de 44%. Mas o ideal é utilizar o mais próximo do real, do que a gente costuma encontrar aqui, que é, neste caso, soja expeller. E vamos adicionar. Agora, obviamente, os animais recebem um suplemento mineral, certo? Mas não vamos ficar incluindo aqui cloreto de sódio, fosfato, etc. Mas devemos sim procurar uma mistura mineral que forneça o que nós sabemos que normalmente o suplemento que os animais consomem contém. Então vamos procurar aqui. Em vitaminas e minerais, vamos ver se há alguma mistura que nós possamos utilizar. Aliás, vemos aqui que não há mix em lugar nenhum. Sobre isto, o cloreto de sódio e alguns outros ingredientes. E pré-misturas de vitaminas, bem. Neste caso vamos omitir por enquanto, certo? Então aqui vamos cancelar, pronto. Já temos os alimentos que vamos utilizar. Agora passamos para a aba Ração. Aqui clicamos no botão Estimar consumo. Então ele vai nos dizer que esse animal vai comer 19,92 kg por dia de matéria seca, certo? Como está distribuída essa matéria seca? Pois nós tipicamente trabalhamos com 70-30, ou seja, 70% forragem, 30% concentrado. Então vamos fazer esse cálculo aqui. Então vamos pegar esse 19,92 e vamos multiplicá-lo por 0,7. E nos dá 13,944 de capim. Então isso colocamos aqui. Onde está o Tifton? 13,944. E para os outros ingredientes, vamos ter que estimar a sua contribuição relativa dentro desses 30%. Então, vamos ver quanto nos dá os 30%. Então, 19,92 vezes 0,3 nos dá 5,976, que temos que repartir entre os outros ingredientes. Então, normalmente esses ingredientes são compostos da seguinte forma. Tipicamente, um concentrado contém não mais que 7% de melaço. E a maior parte é o milho e a soja. Então, neste caso, vamos assumir que os 7% desses 30% vão ser o melaço. Então, 5,976 vezes 0,07 nos dá 0,40 e 0,418. Então aqui, no melaço, colocamos 0,418. Então, para os outros ingredientes, temos então 5,976 menos 418. Para ver a quantidade que nos resta atribuir. 5,976 menos 0,41832. Então falta atribuir 5,55. 768. Então essa quantidade vamos repartir. 80% milho. 20% soja. Certo, aí estamos adivinhando, principalmente. Então isto multiplicamos por 0,8. Para nos dar o milho. Dá 4,446. Então aqui, no milho, colocamos 4,446. E para a soja? Para a soja, então, estaria
faltando 5,5. 5,768. Vezes 0,2. 1,115. Colocamos aqui, onde está a soja? 1,115. Pronto. E já nos dá 19,92. Que é o estimado. Tudo está a 100%. 70% em forragem. 30% distribuído nisto. E aqui? Então ele nos mostra uma estimativa rápida. Uma visão rápida da simulação. Então ele nos diz que, por energia líquida de lactação, podemos alcançar no máximo 18 kg por dia. E que, por proteína metabolizável, podemos alcançar 23. Então nos faltam 6,6 megacalorias por dia de energia líquida de lactação. Mas vamos avançar para ver o relatório. E depois voltamos para fazer as correções que forem necessárias para tentar reajustar esse desequilíbrio que temos. Então aqui vamos em relatórios. Dizemos que queremos um resumo. Um resumo. Queremos ver os requerimentos de fornecimento de proteína e energia, consumo de matéria seca, necessidade de mantença. Queremos ver necessidade de gestação, necessidades de lactação e requerimentos de minerais. Clicamos aqui em ver relatórios. E então o programa nos mostra aqui esse relatório. Os dados de entrada que informamos. O balanço de nutrientes. Aqui nos diz, por exemplo, que temos um balanço negativo no cálcio. Então vamos ter que colocar cálcio também, assim como fósforo. E o que temos que ter mais presente é esta enorme falta que temos em energia. Continuamos descendo aqui. Então ele nos diz qual é o consumo predito e o atual, para o qual ajustamos a ração. Quanto é o que podemos alcançar de produção de leite por energia e por proteína. Neste caso, nos dois temos limitações. Mas a mais importante está no tema de energia, certo? Quantos dias vão se passar para que perca um ponto de condição corporal? Isso é bastante, certo? Perder um ponto de condição corporal é uma perda grande demais. 50 dias. Então, isto diariamente. A condição de reservas, 1,3 kg por dia. Então, aqui vemos a necessidade de colocar mais energia na dieta. E se descermos aqui, vemos as concentrações da dieta e o balanço de minerais. Aqui está, apareceu. Vejamos onde foram parar os minerais. Estão aqui mais abaixo. Necessidades de mantença, de gestação, lactação. E aqui estão as necessidades de microminerais, certo? Tanto para os macro como para os micro, certo? Eles nos dizem em quais temos balanço, em quais não estamos suprindo. E a isso temos que prestar atenção também. Mas, para que o exercício não fique muito longo, vamos voltar aqui à ração. E vamos então redefinir. Vamos ajustar estas quantidades, certo? Isso implicaria reduzir mais a forragem. Ou colocar ingredientes novos. E, de todo modo, isso implicaria reduzir mais a forragem. Então vamos aqui em alimentos. Vamos dizer que, como esse animal está em uma alta mobilização de reservas, então vamos aproveitar e vamos colocar mais energia. Colocar mais energia aqui implicaria trocar algum outro ingrediente. Vamos ver o que encontramos lá. Então, adicionar alimentos. Vamos ver o que temos nas fontes de energia que possamos utilizar. Isso encontramos aqui: milho, melaços, aveia, sorgo e trigo. Coisas que aqui normalmente não utilizamos. Vamos dizer que vamos utilizar um pouco de sabões de cálcio. Na verdade, certo? Vamos utilizar um sabão de cálcio. Clicamos em adicionar. E vamos ver o que encontramos em subprodutos. Subprodutos. Vamos ver o que temos em subprodutos. Resíduo de cervejaria. Subprodutos de cereais. De chocolate, polpa cítrica. Não, porque afetaria o sabor do leite. Glúten. Realmente, aqui não encontramos em subprodutos algo que pudéssemos utilizar. Tínhamos visto
Que tínhamos problemas ali. Com o cálcio, então vamos colocar carbonato de cálcio. E então aqui vamos à ração. E simplesmente vamos reajustar alguns valores. Então vamos ter que reduzir um pouco mais o capim, certo? Vamos reduzir o capim para 12. Vamos ver aqui. Para o carbonato de cálcio, vamos dizer que vamos colocar 200 gramas por dia, então seriam 0,2. A quantidade que colocamos ali. E nos restaria um espaço para colocar um sabão de cálcio. 19,92. Menos 18,18. 19,92. Menos 18,18. Isso nos dá 1,74. Então aqui, neste sabão de cálcio, colocamos 1,74. Deixamos como está. (0,2). Pronto, já igualamos outra vez. E então agora vimos que aqui isto mudou, certo? Então ele nos diz que o que podemos alcançar por energia líquida de lactação é 26,4, que é praticamente o nível de produção que ela tem agora. Certo? Está nos faltando apenas 0,4 megacalorias por dia. Agora diz que vai perder um ponto de condição corporal em 305 dias. Aqui temos um problema. Ainda com o balanço de proteína degradável no rumen, e continua nos faltando proteína metabolizável, certo? Então aqui ele nos diz que temos que colocar mais proteína, certo? Então o que teríamos que fazer? Vir aqui, reduzir mais este bermuda, vamos baixá-lo para 10. E na soja aumentamos esses 2 quilos que faltariam. Então estaria em 3,112. Pronto. 3,112. Ok, aqui ainda melhorou mais o balanço, certo? Já conseguimos cumprir tudo isso, continuamos com um desequilíbrio em proteína degradável no rumen. Mas já temos um balanço positivo em proteína metabolizável. Vamos ver os relatórios. Então aqui no relatório vemos que o cálcio já está se excedendo, certo? Temos um balanço positivo de 197. Ou seja, poderíamos reduzir um pouco a quantidade de carbonato de cálcio. No fósforo, continuamos faltando 7 gramas por dia, que é uma quantidade importante. Mas lembrem-se de que aqui não estamos levando em conta o fornecimento de suplemento mineralizado. Aqui vemos então o consumo. Quanto podemos alcançar de leite por energia líquida de lactação e por proteína metabolizável, certo? Aqui, por proteína metabolizável, ele nos diz que podemos chegar a 31. Mas por energia temos um teto de 28, certo? E, bem, brincar com essas relações é muito interessante e tudo mais. Mas uma limitação que este programa tem é que ele não controla custos. Então, nós não sabemos dessa dieta que montamos lá, com aqueles 3 quilos de soja e tudo mais. Quanto está nos custando por dia, certo? Desse ponto de vista, sim. Nesta simulação melhoramos bastante o status nutricional destes animais. Mas ficaria pendente avaliar o custo, que então viria a ser um tema de limitação deste software. E é assim que a gente trabalha com este software, certo? Vai mexendo nas coisas, vai avaliando quanto dá, se o balanço é positivo ou negativo. E aí então a gente define em que ponto chega e avalia. Então, por outro lado, o tema econômico da dieta. Isso é tudo que se faz quando estamos utilizando este software do NRC.